queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos, pela graça de Deus, terminar o capítulo 12 de Hebreus. E estamos chegando ao fim do livro de Hebreus, hein, irmãos? Não percam essas últimas emoções, esses últimos capítulos, viu? Deus permitindo, mais 2 domingos nós finalizamos todo o livro, né? Vou dividir, se Deus der graça, todo o capítulo 13 em 2 partes. Bom, mas é isso. O livro de Hebreus fala sobre Jesus ser o grande sumo sacerdote. O versículo-chave do livro é Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós passamos por 5 partes, né, nesse estudo. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sacerdócio arônico, Jesus é superior à lei, e nós estamos aí na reta final da 5ª parte. Jesus é digno de toda perseverança. Essa é a palavrinha-chave que aparece nesses últimos capítulos da carta, perseverança. Na semana passada, nós aprendemos sobre a disciplina de Deus, né? Vimos que Deus é um pai de amor que disciplina todo que ele ama, né? Se nós não formos disciplinados por Deus, é porque nós não somos filhos de Deus. Então, nós precisamos ser disciplinados por Deus, né? Porque Ele nos ama e Ele disciplina todo que tem como filho. Então, isso foi a semana passada. Hoje nós vamos terminar o capítulo 12 e vamos ver essa parte final que fala sobre a graça de Deus ou a capacitação da graça de Deus, né? Versículos de 14 a 29. E o tema da mensagem de hoje é: dependam da graça de Deus. Vamos ler? Hebreus 12, de 14 a 29? Vamos ler juntos. Diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até o animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Senhor, te bendizemos e te glorificamos, te damos graças por mais esse culto, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe a esse lugar.
Deus, esse lugar é santo porque Tu és santo, Senhor. Assim como nós somos santos, ó Deus, porque o Senhor é santo. E o Senhor habita em nós e o Senhor nos santifica. Eu oro, ó Deus, que o Senhor tenha plena liberdade no nosso meio essa noite, de falar aos nossos corações, Senhor, de sacudir a nossa vida, Senhor, de forma que tudo que é abalável caia, Senhor, e fique somente o que é inabalável. Tudo que pertence ao Senhor, tudo que pertence ao Teu reino, Senhor. Eu oro, ó Deus, venha a nós o Teu reino, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Nós estamos com fome de Ti, com sede de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, a Tua correção, a Tua instrução, Senhor. Eu oro, Pai, me usa como Tua boca, Senhor, que a Tua palavra, não a minha, Senhor, perfure cada coração, Senhor. Possa, Senhor Deus, trazermos todos para perto de Ti, Senhor. Possamos nos prostrar, Te adorar, nos render a Ti, Senhor. Nos dá o poder essa noite, Senhor. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, Senhor. Não há coração duro demais para o Senhor. Não há obra, Deus, tão difícil que o Senhor não possa fazer. Então, ó Deus, nós te damos desde já toda a honra, toda a glória e toda a gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Dependam da graça de Deus. É o tema dessa mensagem. Bom, eu gostaria de dividir esse trecho um pouco longo em três partes. Primeiro, nós vamos ter esse olhar, né, da graça de Deus para trás, depois para o alto e depois para a frente. Do versículo 14 ao 17, nós vamos olhar para trás. E aqui o autor, ele vai falar sobre a graça de Deus, para nós não vivermos aquém, abaixo, né? Ou nos excluir da graça de Deus. E ele traz um personagem como exemplo, né? Ele traz Esaú. E o Esaú aqui é uma figura que nós não podemos imitar, que nós não devemos imitar. E ele vai explicar por quê, tá bom? Uh, mas para cada uma dessas três sessões, eu gostaria de falar um versículo sobre a graça de Deus, para sustentar ou como referência cruzada daquilo que o autor está falando. Então, para essa primeira sessão, olhando para trás, eu quero falar sobre Efésios 2, de 8 a 9. Efésios 2, de 8 a 9 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um presente, né? É um dom. E nós não temos como comprar a nossa salvação ou barganhar a nossa salvação. Não existe nada que eu e você possamos fazer para que sirva de moeda de troca para Deus, né? Ó, Senhor, eu faço isso, o Senhor me deve alguma coisa, né? Você me deve um favor, você me deve uma bênção, você me deve. Não, não é assim que funciona, né? O Senhor, ele é soberano, Deus de toda graça, e qualquer coisa que Deus nos concede, jamais é porque nós merecemos, mas é por causa da sua graça. Então, a graça de Deus é esse favor não merecido, né? Todos nós estamos aqui por causa da graça de Deus, né? Nós só vamos chegar ao céu, ver Jesus, nós só podemos andar na terra, ter um relacionamento com o Senhor por causa da graça de Deus, amém? Então, isso é muito importante para nós. Não há obra que a gente possa fazer, porque se existisse alguma coisa que nós pudéssemos fazer, porque nós somos orgulhosos, nós nos vangloriaríamos. E Deus, ele nos poupa disso, né? Nos permitindo essa graça, essa salvação, somente pela graça dele, porque pela bondade dele, por esse favor que nós não merecemos, tá? Então, isso é muito importante, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Bom, agora vamos começar o nosso texto. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. A primeira coisa que o autor de Hebreus fala nessa passagem é que para que nós possamos ver o Senhor, nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. E não só isso, nós também precisamos ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E são duas coisas, eu sei que parece um pouco pesado e estranho esse versículo, mas eu espero, com a graça de Deus, poder fazer você entender um pouco melhor. Se você visualiza bem, esse versículo ele tem o formato de uma cruz, né?
Ele fala sobre ter paz com todos e ele fala sobre santidade, sem a qual ninguém verá Deus, né? A paz com todos, né? E santidade com Deus. Relacionamento com os homens, relacionamento com Deus. Amar o teu próximo com a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, de várias maneiras nós podemos entender isso, né? Esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. A questão é como que nós fazemos isso, né? Como que nós conseguimos fazer isso? Não dá para fazer isso sem a graça de Deus, não dá para fazer isso separado do poder do Espírito Santo de Deus, né, concedido a nós. Nós precisamos de Deus para poder andar em paz com os homens, né? A Bíblia fala que naquilo que for possível, tem de paz com todos. Então nós temos que nos esforçar para isso. Nós precisamos orar, precisamos da ajuda de Deus para isso. Precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos ser fazer a diferença, precisamos ser a Bíblia aberta que as pessoas vão ler, né, no seu tempo de vida. E, e o nosso relacionamento com Deus, ele é o principal, né? Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus primeiro, nós não vamos conseguir ter relacionamento de paz com ninguém. A verdade é essa, né? Então, há várias coisas que nós podemos. Isso aqui é um culto, só esse versículo, tá? Mas a gente vai tentar correr um pouquinho, porque tem muita coisa para ver essa noite. Mas o ponto principal, irmãos, quando fala de santidade, fala de relacionamento com Deus. É isso que é santidade, né? A santidade não é que nós podemos produzi-la, né? Mas ao nós nos relacionarmos com Deus, ele vai nos purificando, ele vai nos transformando, ele vai trocando as coisas, né? A nossa perspectiva, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de agir. E isso só Deus pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer, né? Há muitos ensinamentos errados sobre santidade, né? Santidade é você não pecar. Me desculpa, né? Mas qual o dia que você não peca? Qual o dia que eu não peco? Não é? Então, assim, santidade não significa não pecar, né? Santidade significa você andar com Deus de tal modo que quando você errar, rapidamente você se acerta com Ele, né? E, santidade é isso, é relacionamento com Deus. Então, quanto mais você anda com Jesus, mais transformado você vai ser, né? E não tem jeito, né? E quanto mais transformado, mais abençoado, né? As coisas não vão te atingir da mesma forma. Então, é isso, meus irmãos. E aí nós podemos viver em paz com as pessoas, né? E não tem outro modo, né? Nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos de um relacionamento sincero com Jesus Cristo. Ele é vivo e ele deseja andar conosco, falar conosco, guiar as nossas vidas. Amém, queridos? Então, isso é o principal, é o mais importante. Eu poderia falar aqui algumas desculpas, né? Algumas pessoas elas falam assim, eu vou ler rapidamente, né? Spurgeon colocou 4 tipos de pessoas, né, em relação à santidade. Ele fala que o fariseu é aquele que anda confiante em seu próprio esforço, né, suas cerimônias exterior, ao invés de ter um coração reto diante de Deus. Então, o fariseu é aquele que é correto, né, ou aparentemente santo só do lado de fora, mas o coração está longe de Deus. O moralista é aquele que não sente necessidade de santidade porque a sua vida é boa demais, né? Tipo, tudo é tão bom para ele que ele não tem necessidade de, de relacionamento com Deus. Ele acha que ele mesmo garante tudo, né? Que a vida dele é boa demais. O experimentalista, né? Toda a sua vida cristã é vivida para dentro, nunca olhando para a conduta externa, mas apenas para os sentimentos, né? Então, é aquela pessoa que vive do jeito que quer, mas tem picos de experiências, né, espirituais. Então, ela se valia desses picos de experiências espirituais, mas o resto da sua vida, sua conduta, né, não é baseada no relacionamento com o Senhor. É simplesmente picos de experiências espirituais.
E tem opinionista. Sua vida cristã tem tudo a ver sobre acreditar nas doutrinas certas e não se preocupar com a maneira como se vive. E esse aqui é aquela pessoa que sabe tudo, é capaz de debater sobre qualquer doutrina bíblica, sobre o que é certo. O cara manja tudo, mas seu coração continua longe de Deus. Ele não teme o Senhor e ele não se importa, né, com a sua própria conduta, o seu próprio relacionamento com Deus. Irmãos, por que eu li isso? Que Deus nos guarde de ser qualquer um desses tipos. Deus nos guarde, porque é muito fácil. É muito fácil, porque a gente frequenta uma igreja, a gente se encaixar nisso. Deus nos guarde, irmãos, né? Nós precisamos do Senhor todos os dias. Em relação à graça de Deus, né? Eu gosto de falar isso, né? O dia que você se acha mais digno do céu, mais merecedor, né? Da graça, da bênção de Deus, você é digno do inferno. Eu sou digno do inferno. Porque não tem um só dia que nós somos merecedores das bênçãos e da graça de Deus. Não há um só dia. Tudo bem? Vocês entendem isso? Muito bom. Versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, aqui há uma exortação, cuidado do autor, para que ninguém se exclua dessa graça de Deus, se coloque para fora dessa graça, né, do caminho da bênção de Deus, o caminho onde as bênçãos de Deus nos alcançam. Deus, ele nos ama tanto, ele cuida tão bem de nós, que a Bíblia fala que, olha, as minhas bênçãos vão te alcançar, né? Quando você tem um coração para Deus, um coração que deseja andar com o Senhor, agradar o Senhor, as bênçãos de Deus te alcançam. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus, você não precisa se preocupar em relação às bênçãos de Deus. O Senhor, ele promete que as bênçãos dele vão te alcançar. Então, isso é maravilhoso. E aí ele fala: olha, cuidado para você não ficar fora desse caminho da graça, se excluir da graça de Deus, de forma que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura. A raiz de amargura é a causa de um fruto doce, do fruto amargo, né? A raiz da amargura é a causa de um fruto amargo. E qual é um fruto amargo? Nossa, não gosto daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa, não sei o que ela tem. Tem crente que fala até que o santo do outro não bate com o dele. Misericórdia, misericórdia, irmão. Né? Que isso? Isso daí é o fruto da amargura, né? É o fruto da amargura, né? A pessoa ela não consegue viver em paz por causa desse fruto amargo, né? Ela guarda aquela mágoa, ela guarda a, e aquela amargura, ela não vai ficar paradinha, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai contaminar muitos, o texto fala, sabe? Vai contaminar muitos, né? Se você tem alguma coisa não resolvida com alguém, quando alguém falar o nome dessa pessoa perto de você, você vai ficar sem paz. Você vai ficar sem paz e você vai. Isso aí é amargura. Isso é amargura. É o fruto da amargura ali te consumindo. E e isso nos faz perder muita coisa de Deus, irmãos. É por isso que o texto está falando: não se exclua da graça. Deus tem tanta coisa para te abençoar, Deus tem tanta coisa para você. Mas quando você mantém, guarda essas coisas no coração, você se exclui da graça de Deus. É como se você se privasse da bênção de Deus. Ah, mas eu sou abençoado assim, eu estou bem assim. Não, mas você não tem ideia do que Deus está falando. Você não tem ideia do quanto mais Deus quer te abençoar, né? E a gente precisa entender isso. O fruto da amargura, ele é amargo, né? Ele causa perturbação em nós, ele causa desconforto nos outros também. Nós vamos facilmente contaminar as pessoas, né? Quando a gente tem algum problema com uma pessoa que a gente não se resolveu, tá bom? Então, é um alerta, cuidado, né? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É o que o autor está falando.
é um fruto muito ruim. William Barclay ele escreve assim: se excluir da graça de Deus é o mesmo de não acompanhar a graça de Deus. É como se a graça de Deus estivesse indo adiante e você não. Você fica ali estancado, né, parado, estagnado. Né? Deus quer que você possa fluir junto com a graça dele. Versículo 16: que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, o exemplo que ele traz aqui é Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Vocês lembram da história? Esaú e Jacó eram gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Só que Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois agarrado no calcanhar de Esaú, lembram da história? O trapaceiro, né? E aí ele recebe esse nome de Jacó. E e o que acontece? Porque Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito da primogenitura, que era uma bênção, né? Era uma bênção hereditária, e o primogênito, ele ia, no caso aqui, ele ia herdar a bênção de Deus, de Abraão, que foi para Isaac, e de Isaac, que iria para o seu primogênito, né? Mas Deus já havia falado, desde que Rebeca estava grávida, olha, o mais velho vai servir o menor. Deus já tinha falado. Jacó não precisava nem enganar o pai, tá? Deus já tinha determinado que ia ser. Sabe quando a gente tenta ajudar Deus e estraga tudo? Foi isso que aconteceu com Jacó, né? Ele não precisava ajudar Deus, tá? Deus já tinha falado isso. Deus era capaz de resolver esse problema. Mas, bom, isso já estava no coração de Deus, independente de qualquer coisa. Só que Esaú, o que nasceu primeiro e tinha o direito da primogenitura, o que, que ele fez um certo dia? Vocês lembram da história? Estava com fome, Jacó estava fazendo, né, uma sopa lá de ervilha, né? Lentilha, obrigado. E aí, estava muito cheirosa, ele estava com muita fome, ele falou, me dá isso aí agora que eu quero comer. Quero satisfazer agora. E aí o Jacó, trapaceiro espertalhão, falou, o que, que você vai me dar em troca? O que, que você quer? Eu quero seu direito de primogenitura. Então leva. Para que, que me serve isso? Ele desprezou. Ele totalmente desprezou isso. Era uma bênção de Deus que ele teria. Mas ele não dava nem aí, né? Tanto que aqui o texto fala que nenhum imoral ou profano como Esaú. Profano é não consagrado a Deus, é alguém que está fora do templo, né? Literalmente é fora do templo, é alguém que não tem nada a ver com Deus. Ele não tinha nada a ver com Deus e não queria nada a ver com Deus, né? Essa era a atitude do coração de Esaú. Por isso que ele abriu mão tão facilmente por um prato de lentilha, né? Do direito da sua primogenitura. E só que isso aborreceu muito a Deus, né? Isso não foi nada legal. E é por isso que ele entra aqui como um exemplo para nós não seguirmos, que não haja nenhum imoral ou profano, né? E imoral no sentido, a palavra imoral, né? Ela vem de fornicação, que é sexo fora do casamento, né? Mas abrange tudo e qualquer coisa que é contra Deus, né? Contra Deus, a pureza de Deus. Né? E aí o alerta é que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Em outras palavras, o autor está falando para nós que ninguém seja como Esaú, que por um prazer, né, temporário, que por um prazer momentâneo, seja capaz de abrir mão do seu relacionamento com Deus. Vocês entendem o que o autor está falando? Muitas vezes, irmãos, né, por um prazer tão curto e temporário como Esaú, nós abrimos mão da bênção de Deus, do nosso relacionamento com Deus, ou até da vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que o autor está falando, não façam isso, né? Não sigam o exemplo de Esaú, né? Que por algo tão banal, né? Foi capaz de abrir mão da bênção de Deus. E então ele aparece como exemplo a não ser seguido. Versículo 17.
Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês sabem que depois que Jacó pegou a bênção, né, dele, do pai, Isaac o abençoou, ele chorou, ele falou: "Não, pai, eu estou aqui, não, me abençoa também", né? Basicamente, ele pegou a mão do pai dele para pôr na cabeça dele: me abençoa, com lágrimas. E o pai falou: "Não, não tem jeito, né? A bênção já está com o teu irmão, né? Sinto muito, né?" Mas ele não estava buscando essa bênção porque ele estava arrependido. Ele estava buscando essa bênção porque ele queria os favores, né? Os benefícios, né? Mas não porque ele temia Deus ou queria a bênção de Deus. Então, não teve como, né? Não tinha como reverter a situação. E esse é o ponto do autor aqui. Ele está falando para um grupo de cristãos judeus que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, e ele está falando para eles: não façam isso, não seja como Esaú, não abram mão da bênção que vocês têm, porque não vai ter volta. Não abram mão dessa bênção. Se vocês abrirem mão dessa bênção, o que vai sobrar para vocês? Não é verdade, irmãos? Nós somos pecadores destinados ao inferno. Se nós abrirmos mão da salvação que é em Cristo Jesus, da graça que é em Cristo Jesus, o que nos resta? O que nos resta? Nada mais, irmãos, a não ser destruído com o mundo. E é isso que o autor está falando em outras palavras. Agora nós vamos olhar para o alto, né? Vamos olhar para o céu, não mais para trás. Do versículo 18 ao 24, ele vai nos dar um exemplo sobre o que aconteceu no Monte Sinai. E vocês vão ter que prestar muita atenção aqui, tá? Porque existe muita figura de linguagem, mas ele vai fazer um contraste, uma comparação com o Monte Sinai, né, onde a lei foi dada, e o Monte Sião, onde Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, tá? Então prestem bastante atenção na comparação que o autor vai fazer. Mas antes, o versículo sobre a graça que eu gostaria de meditar é Romanos 2, de 21 a 24. Diz assim: "Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus." Eu amo essa passagem, irmãos, eu amo essa passagem. Vocês estão com frio? Sim? Não? Se tiver alguém com frio, você levanta a mão. Tá com frio? Mexe lá, senhor. Eu tô com calor, né? Mas eu posso pôr um ventilador aqui. Gente, mas olha só, eu amo essa passagem porque, veja, ah, na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está explicando tudo sobre as doutrinas concernentes à nossa fé. É um livro incrível, tá? E eu estou muito feliz que vai ser o pastor David Guzik que vai ensinar no Instituto em março, nas 2 últimas semanas de março. Irmãos, esse livro é fantástico. E nessa passagem, depois do apóstolo Paulo falar sobre o problema do homem, né, da nossa imoralidade, da nossa pecaminosidade, listar uma série de pecados que todos nós caímos e cometemos e somos condenados por eles, ele fala assim: "Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça que eu e você não somos capazes de produzir. E essa justiça, ela não depende da lei, não depende de você se submeter à lei de Deus. Dessa justiça testemunha a própria lei e os profetas. Essa justiça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo, você recebe a justiça de Deus. Você é declarado justo diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos, isso serve para todo e qualquer um que crê, e não há distinção. Todos podem receber essa justiça pela fé, porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, não há bom, né? Todos
são pecadores e todos podem receber essa justiça pela fé. E aí no versículo 24 ele completa: sendo justificado, sendo declarado justo. Sabe o que quer dizer declarado justo? A doutrina da justificação fala que Deus, como juiz, bate o martelo e ele declara você sem pecado. Isso é ser justificado. Não, peraí, para, né? É isso mesmo. Sendo justificados, como? O que eu tenho que pagar para isso? Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção, desse resgate que Cristo Jesus nos fez com seu próprio sangue na cruz do Calvário. É 3, né? Obrigado, Caio. Irmão, se você anota, por favor, coloca 3. Obrigado. Hebreus 12, 18. Vamos ler agora o texto. Hebreus 12, 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Esse monte que se podia tocar e que estava em chamas, esse monte Sinai, onde a lei foi dada. Você sabe que 3.000 almas morreram ali. Você sabe que o monte podia se tocar, mas quem tocasse morria. Até um animal tinha que ser morto se tocasse nesse monte. Algo terrível aconteceu quando a lei de Deus foi dada. E aqui fala que tudo ficou em trevas, escuro e tempestuoso. Foi uma reação, né, climática medonha, assim, apavorante, né? As pessoas ficaram aterrorizadas. E ele continua, né? Ele fala sobre a severidade, né? A severidade da lei. E algumas descrições, né? Que havia uma demarcação ao redor desse monte, quem passasse tinha que ser morto, até o animal. Houve trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, tudo ficou escuro, uma trombeta, né? Soou de forma longa. E não soou porque alguém tocou, esse som veio do céu. Imagina quem ouviu. Meu Deus. E não era um cenário assim pacífico, harmonioso, agradável, não. Tempestade, relâmpago, trovão, era apavorante. E um som que veio do céu de uma trombeta, não sei se um anjo tocou, Deus tocou, quem fez, como Deus fez essa trombeta soar, eu sei que todo mundo estava tremendo de medo. Então, mais fumaça, como uma fornalha, terremotos aconteceram. E aí esse longo trompete assoado. E aí Deus fala com Israel do Sinai e alerta para ficar longe daquele monte. Versículos 19 e 20. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, as pessoas falaram: por favor, para. Por favor, para. Eu não quero. Não suporto, eu não estou conseguindo ouvir isso. Imagina, gente, dá para você se teleportar ao Monte Sinai, ao meio desses milhares de israelitas ali, recebendo a lei de Deus, diante desses fenômenos naturais, forte, né? Eles estavam aterrorizados. Versículo 20 fala: pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Então foi algo terrível, uma experiência que eles queriam que terminasse logo. Versículo 21, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Imagina, Moisés, o amigo de Deus. O amigo de Deus falou: estou apavorado e trêmulo. Tamanho horror, tamanho terror foi aquela experiência. E aí você pensa: uau, um choque desse deve ter feito todo mundo mais santo, né? Quem acha que sim, quem acha que não precisa levantar a mão. Eu só vou falar isso. 40 dias depois eles estavam dançando e adorando o bezerro de ouro, tá? Nada disso adiantou muito. Eu não sei se eu falo agora ou deixo para mais tarde, mas irmãos,
Se a graça de Deus não for capaz de nos transformar, nada mais vai. Se a graça de Deus não for capaz de nos transportar do lamaçal do pecado para o reino da maravilhosa luz dele, nada mais vai. Nada mais pode, nada mais consegue. Vocês entendem isso, igreja? A graça de Deus é a única coisa que pode nos libertar de verdade, nos curar de verdade, nos transformar de dentro para fora de verdade, irmãos. Só a graça de Deus. Não há severidade, não há lei, não há castigo, estrondo, nada que possa nos mudar, possa nos salvar, que possa nos ajudar na nossa pecaminosidade. Só a graça de Deus. Só a graça. Então, esse foi o Monte Sinai. Mas agora presta atenção, versículo 22. Ele falou que vocês não chegaram ao Monte Sinai, né? Mas versículo 22 fala: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. Que tremendo, irmãos. O Monte Sião é tão diferente do Monte Sinai. E eu amo o modo que o autor coloca, porque se eu estou no Monte Sinai nessa hora, eu quero correr para o Monte Sião. Ele coloca de tal modo que se eu me encontro, nem que seja em pensamento no Monte Sinai, eu quero descer esse monte correndo. Eu quero subir o Monte Sião, onde Jesus foi pendurado na cruz, onde a cidade de Jerusalém está sentada. O Monte Sião. É ali que eu quero estar. É ali que nós queremos estar, irmãos. E ele descreve a Jerusalém celestial, a cidade de Deus. O outro era terreno, humano, carnal. Esse é espiritual e celestial, a cidade do Deus vivo. E aqui, irmãos, aqui é uma referência de vida, lá é uma referência de morte. Aqui ele fala da cidade de Deus lá. O Monte Sinai está no deserto, não tem nada perto, está isolado. Chegaram os milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Houveram alguns anjos lá na entrega da lei, alguns pouquinhos anjos, descreve, mas aqui são milhares e milhares de anjos em reunião, adorando o Cordeiro, adorando a Deus. Ele está pintando dois quadros aqui, para que os seus leitores e nós possamos olhar e contemplar e escolher qual dos montes eu quero estar. Qual dos montes eu quero estar. Versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja dos primogênitos. Primogênito tem essa conotação de bênção e de hierarquia, né, de primazia. Então, a igreja dos escolhidos, né, a igreja dos eleitos, é a assembleia dos escolhidos de Deus, cujos nomes estão escritos nos céus. Né? Nós temos os nossos nomes escritos nos céus, graças à graça de Deus, né? Oh, como que dia maravilhoso, né? Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus e tivemos a certeza que o nosso nome foi escrito no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele se refere aos espíritos justos aperfeiçoados, se referindo a todos que morreram nessa fé, na esperança, né, do preço que seria pago para que nós tivéssemos um novo corpo glorificado e eterno. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, há uma diferença gritante entre esses dois montes. E ele continua, versículo 24: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel.
Então, novamente, ele apresenta Jesus como mediador de uma nova aliança. A lei era a aliança antiga. E nessa aliança antiga, que era baseada na lei, vamos imaginar os 10 mandamentos. E se você quebrasse qualquer ponto da lei, você era culpado de toda ela e você era digno de morte. Você não era mais digno do céu. E todos nós falhamos e quebramos essa aliança. A aliança é um tratado, é um acordo, né? É uma, é uma aliança. E nós quebramos essa aliança quando nós pecamos contra Deus, quando nós quebramos os mandamentos de Deus. Nós falamos, não estamos mais juntos, estamos separados. Nós quebramos essa aliança. Todos nós quebramos essa aliança. Quando nós demos as costas para o Senhor e pecamos. Mas Jesus é o mediador de uma nova aliança. E essa nova aliança não é baseada mais na lei que nós podemos quebrar. A nova aliança, agora é baseada no que Jesus fez, é na graça. É baseado no que Jesus fez por nós. No preço, no sangue que foi derramado para cobrir os nossos pecados. No corpo dele que foi moído no nosso lugar. Foi dividido para que nós fôssemos unidos num só corpo. E essa nova aliança está baseada nisso, nesse princípio, no que Cristo fez por nós no Calvário. E essa aliança é a que eu quero usar. Essa aliança é a que eu quero na minha vida, porque essa aliança é maravilhosa. Essa aliança não depende de mim ou da minha capacidade de não errar. Essa nova aliança depende somente do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é perfeito eternamente. Amém. Amém. Então o nosso Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança. E aqui fala, nós nos chegamos a ele, a esse mediador, e nós nos chegamos ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele compara o sangue de Abel. Algumas pessoas falam, mas o sangue físico de Abel, que clama da terra por vingança, por justiça, como as escrituras falam, ou o sangue da oferta que Abel apresentou? O que você acha? Não precisa me responder. Eu acredito que as duas coisas. Eu acredito que o sangue de Cristo, como sacrifício pelos nossos pecados, é claro, é superior ao sacrifício apresentado por Abel, que apresentou lá os seus bichinhos ao Senhor, que o Senhor se agradou. Muito mais o texto está falando que Deus se agradou do sacrifício de Jesus em nosso favor. Muito mais do que a oferta que Abel apresentou, muito mais. Mas também do sangue que grita por justiça e falou: Senhor, vingança, Senhor, justiça. O sangue de Abel gritava na terra. O sangue de Jesus, ele grita: misericórdia foi dada. Tetelestai, está tudo pago e pago por completo. Você está totalmente satisfeito e perdoado por Deus. Então esse sangue, ele fala mais alto. Esse sangue, ele é mais importante. O outro foi ótimo. Ele gritou por socorro e Deus proveu. Mas esse novo sangue é a resposta. É a resposta não só para Abel, é a resposta para todos nós. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo. Antes de ir para o próximo, algo importante é. O céu é tão maravilhoso, irmãos, é tão lindo e é tão bom falar do céu e pensar no céu. A gente deveria falar mais do céu. A gente deveria pensar mais no céu. Mais no céu. Pensar que nós buscamos riquezas e lá as ruas são de ouro e nós pisamos sobre isso. Os valores nossos, eles não são os mesmos de Deus. Deus, ele é muito mais profundo no que ele espera, no que ele vê, no que ele quer. É muito mais do que uma religião pode oferecer. Ele quer um coração. Ele quer um coração rendido, um coração sincero, um coração que é capaz de falar: Senhor, eu sou confrontado pela tua palavra todo dia. E toda vez que eu sou confrontado, eu quero dizer: me ajuda, me socorre. Sabe? Quando Jesus falou isso, em outras palavras, ele falou que certa vez havia um publicano e um fariseu.
O publicano era aquele traidor da nação, né? Vamos dizer assim, era um pecador famoso, um pecador conhecido, que batia no peito falando: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto o fariseu, que era o justo aos olhos dos homens. Tanto que quando Jesus falou: se a tua justiça não exceder a dos fariseus, você não é digno dos céus. Os discípulos falaram: então estamos perdidos. Porque aparentemente eles eram perfeitos. Eles faziam tudo certo, mas era aparentemente. Jesus os chama de sepulcros caiados. Por fora, né, pela viola, por dentro do pombolorento, né? Por fora eram lindos, impecáveis, mas por dentro cheirava morte. Estavam mortos, não tinha vida com Deus, não tinha nada. E esse fariseu, nessa comparação de Jesus, ele falava: ai, graças a Deus que eu não sou igual a esse publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu. E Jesus falou: qual dos dois foi justificado por Deus? Qual dos dois foi justificado por Deus? E a resposta é o publicano, porque reconheceu que precisava da ajuda de Deus. Deus, ele não exige perfeição de nós, no sentido de que nós temos que ser perfeitos, mas ele exige sinceridade. Deus, ele olha para nós e fala: filho, me dá teu coração, me dá teu coração. Deixa que eu arrumo as coisas, mas me dá teu coração. Não tenta arrumar as coisas para se aproximar de mim. Não, vem como está e me dá teu coração, que eu arrumo as coisas para você. É isso, irmãos, é isso. Vida com Deus é isso, né? As religiões são os homens tentando alcançar a Deus por meio de leis e regras e filosofias, mas Jesus Cristo é Deus alcançando o homem no meio do seu, no lamaçal do pecado, na sua podridão, na sua incapacidade e miséria. E é isso que nós queremos. Nós queremos Jesus. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós temos que pensar mais no céu. E aí nós vamos viver mais perto de Jesus. Nós vamos andar mais com Jesus. Vamos nos importar mais com o que Jesus fala. Muito bem. Agora nós vamos olhar para frente, dos versículos de 25 a 29. E o versículo sobre graça que eu quero compartilhar é 2 Timóteo 2:1. Eu amo todos os versículos sobre graça porque eu preciso muito da graça de Deus. Então, 2 Timóteo 2:1 é um dos meus favoritos, que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Amém? Deus está falando para você. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa se fortalecer nessa graça. Não na sua própria força. Não na sua capacidade, inteligência, não. Você precisa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. O versículo 25 fala o seguinte: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, o autor de Hebreus, ele está falando, está exortando os seus ouvintes e a nós, falando: olha, não rejeita aquele que fala, né? Não rejeita a Jesus, que é aquele que está falando conosco por meio da palavra. E ele compara, ele diz assim: se os que recusaram a ouvir, falando da experiência lá do Monte Sinai, aquele que os advertia da terra, não escaparam, né? Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, né? Então, se foi difícil, não teve escapatória para aqueles que foram advertidos, né, por meio de Moisés, que estava aqui na terra, o que se dirá de nós que estamos sendo advertidos por meio do próprio Jesus que está nos céus, né? Então, ele deixa a questão muito séria e reflexiva, né? E fala das consequências de se rejeitar tamanha graça, né? Versículo 26, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu.
tremendo. Então, olha só, na experiência do Sinai, a terra foi abalada, né? Foi abalada. Mas essa mesma voz, né? Que esse mesmo Deus que abalou o Sinai, ele fala que ele vai abalar novamente a terra. E não somente a terra, mas também o céu. Nos lembrando, né? Daquilo que ainda está por vir, né? Antes do fim. Tudo será abalado, terra, céus, né? Os astros serão abalados. Imagina, o sol, a lua vai ser abalado. Que horror isso não vai ser, irmãos. A gente está falando de um ato horrível, né? Uma experiência medonha no Sinai. Mas aqui a palavra nos fala de algo ainda pior que está por vir. Céus e terras sendo abalados, literalmente. Que experiência horrível isso não vai ser. Versículo 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, a mensagem é: Deus vai abalar tudo, para que tudo que não for de Deus caia. Tudo que não for de Deus vai cair por terra. E somente aquilo que não é abalável, né? Vai ficar. E ele está falando conosco, é uma mensagem para nós. Ele está falando para nós, ó, tudo vai abalar, né? Todo o nosso mundo vai ser chacoalhado. Todo o nosso mundo vai ser chacoalhado. Mas aquilo que é inabalável vai permanecer. Agora nós temos que refletir qual é o nosso mundo, o que é inabalável para nós. Onde está o nosso coração? No Monte Sinai, no Monte Sião. O abalo virá para todos, mas o crente está seguro sim. Amém? O crente está seguro sim. E essa é a reflexão do autor aqui. O que devemos fazer enquanto estamos nesse mundo? Ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, receber a graça diariamente, servir ao Senhor com alegria, santo temor, não nos distrair com as mudanças ao nosso redor. O mundo vai ficar cada vez mais hostil contra nós, mas a nossa fé deve estar inabalável. Continuar correndo com perseverança, não olhar para os lados, manter os olhos fitos em Jesus, continuar servindo, esperando a sua volta, lembrar que o Pai nos ama, não lançar mão da graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós fizermos isso, enquanto muitos à nossa volta vão estar assustados, nós vamos estar seguros e vamos poder socorrê-los em suas aflições. Mas nós precisamos estar seguros. Nós precisamos estar seguros primeiro, para nós podermos ajudar a qualquer um em necessidade. Não tem como a gente socorrer alguém se a gente não tiver convicção da nossa fé, da nossa certeza de salvação, da nossa segurança em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nosso relacionamento com Deus deve estar forte, a fim de que nós possamos ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Então Deus vai sacudir. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, é isso. Nós estamos recebendo um reino inabalável, né? Um reino inabalável. Você já parou para pensar nisso? Você recebeu do Senhor um reino que não se abala. Nada é capaz de abalar você. Porque você faz parte do reino de Deus. Você é inabalável, inabalável. Tudo pode cair, mas você vai continuar de pé. Não por causa da sua força, mas por causa da graça de Deus em sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então, isso deve nos trazer um coração agradecido, um coração grato a Deus. E um coração de adorador. Devemos adorar a Deus na nossa maneira de viver.
E diz aqui: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Esse temor não é medo de pavor, mas é respeito. É quando você respeita muito alguém, né? Ah, eu amo meu pai, eu respeito, né? Ah, eu amo a minha mãe, como eu a respeito. Eu não falo de qualquer jeito com ela, eu levo a sério o que ele diz, o que ela diz, né? Quando nós temos respeito, grande honra a alguém, né? É isso que o texto está falando. Nós precisamos ter no Senhor, né, essa pessoa que nós temos essa grande honra, esse grande respeito. Nós temos esse santo temor, né, de não querer estar abaixo da vontade dele. Imagina, Deus fala assim: eu tenho isso aqui para você. Então é isso que eu quero. Eu não quero nada menos que isso, né? Quando eu vivo no temor de Deus, eu quero exatamente o que Deus tem para mim. Quando eu não vivo no temor de Deus, eu desprezo o que Deus tem para mim para me satisfazer com o que eu posso conseguir. Vocês entendem? Então nós não queremos, né, uma vida fora do temor de Deus. Nós queremos temer a Deus, né? Nós queremos amar a Deus, ter essa reverência santa a Ele, para viver e receber tudo que Ele tem para nós. Uhum. Spurgeon falou o seguinte: glória a Deus, nosso reino não pode ser movido, nem mesmo a dinamite pode tocar nosso domínio. Nenhum poder do mundo e nenhum poder do inferno pode abalar o reino que o Senhor deu aos seus santos. Com Jesus como nosso monarca, não tememos nenhuma revolução nem nenhuma anarquia, pois o Senhor estabeleceu esse reino sobre uma rocha e ele não pode ser movido ou removido. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós estamos nesse reino inabalável que o Senhor Jesus nos trouxe. Versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tremendo, né? As pessoas falam: ah, o Deus do Antigo Testamento era tão bravo, né? O Deus do Novo Testamento é tão gracioso. Eu vou falar a real para vocês. A gente encontra muita graça no Antigo Testamento, né? Além do que a nossa mente pode compreender, né? E nós encontramos bastante justiça e rigor. Mas quando eu vejo sobre o céu, quando eu ouço o que o Novo Testamento fala sobre o inferno, é muito sério, é muito sério, né? Então não existe dois deuses, né? É um Deus só. É um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é perfeito, um Deus que é misericordioso ao mesmo tempo, um Deus que entregou o seu próprio Filho para que ninguém pereça, né? Para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus da Bíblia, né? E ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. A gente vê o fogo consumidor consumindo a oferta de Abel, a oferta Salomão, a oferta de Elias, e nós vemos esse fogo consumidor consumindo a oferta que Jesus fez por nós no Monte Calvário. Esse fogo consumidor também veio, lambeu e consumiu aquele sacrifício que foi feito em nosso favor. Ele aceitou aquele sacrifício. Ele se alegrou, ele se satisfez com aquele sacrifício. De modo que ele estendeu o seu perdão a todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não é tremendo? Que bom que Deus é fogo consumidor. Que bom que Ele aceitou esse sacrifício em nosso favor. E ora, eu oro que esse fogo consumidor venha sobre as nossas vidas, consumindo toda a impureza, consumindo todo o pecado, toda a mentalidade carnal, toda a teimosia em relação à desobediência, que esse fogo consumidor possa queimar, né, nos nossos corações, nas nossas vidas, tudo aquilo que não pertence a Deus, não provém de Deus. E, e que esse fogo consumidor ele possa nos fazer viver, né, ardentes para Jesus, né?
fervorosas, né? Fervorosas para o Senhor. Como aqueles que andam em novidade de vida, como aqueles que têm uma mensagem para ser levada, que vai transformar a vida de todos que ouvirem essa mensagem. Quão belo são os pés dos que anunciam as mensagens de paz, as boas novas. Quão belos são esses pés, diz a palavra de Deus. Irmãos, eis-nos aqui para isso. Nós temos recebido dessa mensagem, essa palavra tem transformado as nossas vidas, para que nós possamos ir e levá-la a outros que ainda não experimentaram. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de orar por você, com você essa noite. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Essa palavra, Deus, que nos lava, que nos purifica. Essa palavra que é como água pura, Senhor, que vai levando embora, Deus, toda a mentalidade, Deus, carnal, que vai levando embora, Senhor Deus, tudo aquilo que não tem nada a ver contigo, Senhor, que vai transformando o nosso coração. Senhor, nosso coração, Deus, vai endurecendo com o tempo, Senhor, mas a tua palavra e a argila dura na água fica mole, fica maleável de novo, Senhor. Como é bom ouvir tua palavra, Senhor. Senhor, eu oro por nós, Senhor, não nos ajuda, Senhor, a não nos privar de ouvir tua palavra, Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Senhor, não nos deixa, Senhor, nos privar, ó Deus, de receber a palavra no coração, de confiar nessa palavra, de colocar fé nessa palavra, de nos empolgar, ó Deus, de nos animar ao receber da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra e discerne as intenções do coração, ela discerne, ela separa junta de medula, ossos, Senhor Deus, de medula, Senhor. A alma do Espírito, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra ela venha surtir efeito nas nossas vidas essa noite, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Nos lembra, Senhor, que nós temos graça em Cristo para todas as vezes que tropeçarmos e cairmos, Senhor. Nos lembra que temos graça em Cristo, Senhor, para nos levantar prontamente e continuar andando, Senhor. Nos lembra que temos graça em Cristo para correr a corrida proposta, Senhor, com alegria, com fervor, ó Deus. Porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, e nada mais. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos trazido ao Monte Sião, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos trazido aos céus, Senhor. Obrigado por esse resgate. Obrigado por tão grande salvação. Senhor, te damos toda a honra, toda a glória, tudo que te é devido, Senhor. E Deus, nos ajuda, Senhor, a cada novo dia te dar o que devemos a Ti, Senhor. Honra e glória, louvor, Deus. Porque o Senhor é digno, Deus. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando tudo acontece do jeito que a gente quer ou não, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos atraiu, Senhor, com a tua benignidade e bondade. Senhor, o Senhor é fiel para estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, Senhor. Senhor, nós queremos te dar aquilo que nós te devemos, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos ajuda a fazer isso diariamente, Senhor. Ao levantar, ao deitar, durante todo o dia, Senhor. Queremos estar falando contigo, Senhor, andando contigo. Queremos ser guiados pelo teu Espírito, Senhor. Batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Batiza-nos com o Espírito Santo de Deus, Senhor. Venha, Senhor, consumir o nosso coração. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Senhor, aquelas fortalezas nas mentes, ó Deus, aquilo que nós achamos que não vamos conseguir transpor, Senhor,
Vem explodir essas fortalezas, Senhor. Vem destruí-las em nome de Jesus, Senhor. Vem nos inundar, Deus, com a paz que excede todo entendimento, Senhor. Vem, ó Deus, nos trazer, ó Deus, essa segurança que nós precisamos no coração, essa ousadia que nós precisamos como filhos e filhas de Deus, salvos, ó Deus, do pecado, do inferno, ó Deus, e da morte para sempre, Senhor. Por favor, ó Deus, nos inunda, Senhor, com a tua presença, Senhor. O Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor está aqui. Senhor, venha, Senhor, inundar nossos corações, Senhor. Venha, Senhor Deus, mexer, ó Deus, e despertar os dons do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, como igreja do Senhor, nós clamamos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, ser um display, ó Deus, demonstrar a Tua graça, Senhor. O Teu amor, aqueles que perecem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser como uma flecha que acerta o alvo, Senhor, a fazer diferença no tempo que nos resta nessa terra. Não nos deixa viver de forma tão ordinária, Senhor. Queremos viver de forma extraordinária, porque nós somos seres ordinários que creem num Deus extraordinário, Senhor. E é por isso que nós queremos ter vidas que impactam, viver vidas, ó Deus, que fazem diferença, vidas que o Senhor está vivendo em nós, ó Deus. Escreve a tua história com as nossas vidas, Senhor. Nós confiamos nisso, Senhor, confiamos em Ti. Te damos toda a honra, glória e louvor. Recebe, porque Tu és digno hoje e eternamente. Amém.